Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade a essa sequência de vídeos e de aulas. Nós vamos continuar aqui o nosso projeto, sem mais delongas, vamos logo para o código. Nós implementamos na aula passada a parte do JavaScript, né, que nós cadastramos o nosso projeto e criamos um objeto e JavaScript e colocamos esse objeto em um vetor, né? Nós criamos de maneira global, nós controlamos o ID dos projetos aqui em tempo de execução e um array, né, de produtos, onde esse produto é criado aqui como um objeto e as partes desse objeto são coletadas do nosso formulário assim que o usuário clica em salvar, né? Nós chamamos a função ler dados, que busca lá do formulário, retorna esse projeto preenchido. Nós validamos esses campos e adicionamos, aqui no caso ainda, nós adicionamos, né? Se for validado ele adiciona e depois mostra no console. Vamos ver aqui funcionando. E daí nós damos continuidade, que é realmente listar, né, esses projetos. Então vou colocar aqui dessa maneira para ficar. Já vou abrir aqui o CSS. Não sei se nós vamos utilizar o CSS agora. Acho que não. Então vou deixar assim mesmo, tá? Vou puxar para cá, né, para a gente conseguir abrir o console aqui também. Bom, e está assim. Então, como eu falei, vou abrir aqui a parte da visualização do JavaScript, vou preencher aqui um salvar, aí ele está entrando aqui num vetor, preenchendo esse vetor com o objeto que a gente acabou de criar, né? Se eu colocar aqui BBB e 443, ele entra aqui, ele renova, né? Refaz, adicionando, não refaz, né? Ele adiciona ao final do nosso vetor. Então, o que nós precisamos fazer? Adicionar os elementos desse vetor em uma linha, né? Cada elemento vai entrar, cada objeto vai entrar em uma linha da nossa tabela. Beleza? Vamos fazer isso aqui então. Vou fechar aqui, vou abrir aqui um pouquinho mais para ficar melhor para ver e vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir aqui no nosso HTML e colocar um ID aqui no nosso tbody, né? Vocês vão já entender. O nosso ID vai ser tbody mesmo, body, tbody, né? Por quê? Nós já falamos sobre isso, que a página HTML, né, a página web, ela tem uma árvore de elementos. Cada elemento desse aqui, quando a gente clica aqui em inspecionar, é o que mostra aqui, né? Nós temos aqui o body, seria a raiz do corpo. Aí nós temos, o body tem 1, 2, 3, 4 filhos, digamos assim, né? Vou acessar o main, que daí o main, dentro dele tem 1, 2, 3 elementos, que seria o título, o card e o conteúdo, que seria a tabela. Então nós temos, assim como vocês viram nas disciplinas passadas, deixa eu abrir aqui para poder desenhar e passar melhor né, o conteúdo, para vocês de fato entenderem. Vou botar aqui na metade mesmo. Bom, nós temos aqui a nossa árvore de elementos. Se lembra lá numa disciplina de estrutura de dados que vocês tiveram, que vocês viram árvore? Ou eu não me lembro qual é o nome da disciplina, mas vocês viram. E aqui, semelhante a isso, seria aqui. O nosso primeiro nó seria o document, que seria o nosso nó raiz da nossa lista de elementos. Depois nós temos aqui o head, né, que é a cabeça do nosso documento. Aqui nós temos o body
body. Aqui dentro do body que nós temos o restante dos elementos. Ó. Nós estamos trabalhando com essa parte aqui. Nós temos o header, que é o cabeçalho. É diferente de head, que é a cabeça, tá? Mas uma tag do HTML5, o header. Nós temos o main. Então cada um ele vai formando uma árvore não binária, né? Vai ser uma árvore com n área, né? N filhos possíveis. Cada elemento desse pode ter vários filhos. E por que eu estou falando isso? Porque é assim que nós adicionamos elementos dinamicamente à minha página. Porque quais são os elementos que eu quero adicionar? Eu quero adicionar novas linhas aqui. Então essas novas linhas vão entrar dinamicamente aqui, né, na linha 49. Só que dinâmico, quando se fala dinâmico, nós estamos falando do JavaScript. Então, o JavaScript vai fazer isso pra gente. Ele vai procurar qual é a tag e vai adicionar um filho, vai mudar um valor, vai recuperar um valor, como a gente já estava fazendo aqui anteriormente. O documento getElementById, ele basicamente procura aqui, né, o produto, iniciando a busca da árvore do documento. Ele vai fazendo, encontrou o document, esse elemento aqui, que é a tag ali, do input, no caso, né? Ele representa aí alguma coisa que eu quero recuperar e o que eu quero trabalhar. E o que eu quero recuperar? O que eu quero trabalhar é esse elemento aqui, esse tbody. Eu vou começar a colocar linhas, colunas aqui dentro, né? Então vamos lá. Vamos aqui no nosso JavaScript. Nós vamos, que horas que eu vou adicionar? Quando eu clicar em salvar, eu vou digitar aqui, né, DDD e qualquer coisa, e vou clicar em salvar. Ele, em vez de fazer um printf, um console log, né, no nosso log, ele vai chamar uma função que eu vou escrever ela aqui em cima de cancelar. E aqui, para não nos confundirmos muito, eu vou comentar aqui. O comentário aqui no JavaScript é o // né? Ou comentário em linha, que é o /* também, tá? Eu gosto de comentar assim, às vezes eu prefiro comentar, por exemplo, aqui seria adicionar linhas na tabela. E daí você pode escrever e você pode selecionar assim, e apertar Ctrl / ele comenta automático para você, tá? Eu gosto de utilizar o Ctrl / para fazer comentários. Ok? Beleza, então. E, bom, eu vou chamar essa função que vai listar os dados na minha tabela de lista tabela, tá? Para ficar bem direto. Fiz aqui o escopo da minha função. Qual é o primeiro passo da minha função? Ela tem que encontrar o meu elemento tabela, que a gente acabou de atualizar aqui. Botou aqui um ID tbody. Existem diversas formas de você encontrar tags, elementos no JavaScript. Essa é uma mais segura, digamos assim, porque o ID em tese só tem um, tá? Mas se tiver mais de um ID igual, ele pega o primeiro. E então eu vou criar uma variável. Aqui uma coisa que eu não falei, mas que está lá nas apostilas de referência do curso, é que para criar variáveis no JavaScript você tem 3 formas, né? A maneira clássica, você criava variáveis assim, x igual a, sei lá, igual a 10. Isso era uma maneira, com var, de variável, né? De variable. E ele não tinha um controle, digamos assim. Nós estamos declarando com let. E a outra maneira de declarar é const y. Aqui vocês já estão quase no final do curso, vocês sabem que uma constante ela tem esse nome porque ela não altera o valor dela, né? Se você tentar fazer um y++ aqui, ele vai dar um erro, tá? Mas se você fizer um x++, ele vai passar, porque é uma variável que aceita trocar o valor, tá? Então, é isso. Como eu quero declarar uma variável que ela é dinâmica, eu vou declarar com let aqui, tá? Let, e aí eu vou encontrar o tbody, eu vou botar o mesmo nome do meu elemento.
E aí eu vou chamar o meu nó inicial, document.getElement. Olha aqui o que eu falei para vocês. Dá para procurar por ID, por classe, e também dá para usar o query selector, tá? É uma outra forma, é uma maneira mais, digamos, padronizada, assim, mais moderna de procurar, ok? Mas aqui nós vamos encontrar por o getElement by ID. E não confundam com getElements, que também dá para procurar vários elementos. É o único, element, tá? Senão ele vai dar erro. E daí aqui dentro eu passo qual o elemento que eu quero procurar. Foi o que a gente acabou de criar lá. A gente botou o ID, tbody. Ok? Beleza, agora eu tenho esse elemento no meu contexto, na minha memória local, aí que eu posso trabalhar com ele. E o que eu vou trabalhar com ele? Eu vou, basicamente, inserir uma linha e depois inserir as colunas, correto? Mas eu vou fazer isso de acordo com o tamanho de produtos que eu tenho. Se eu tiver, né, um produto no meu vetor, ele vai ter uma linha. Se eu tiver 10 produtos, ele vai ter 10 linhas. Então essas linhas estão relacionadas ao número de elementos do meu vetor que eu posso. E tem algumas maneiras de fazer. A gente vai fazer pela mais direta, que é a gente vai reconstruir a tabela toda vez que a gente adicionar um elemento, tá? Não é a maneira mais performática, mas é a maneira mais fácil de entender. E ele tem, assim, uma performance boa aqui, tá? Nesse número de elementos restrito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma iteração, né? Eu vou fazer um for no meu vetor de produtos. Então, for. Aí aqui dentro eu declaro o meu let i, que a gente vai iterar, né? Eu vou igualar ele inicialmente com 0. Vou chamar o quê? Qual é o meu vetor de produtos? Como é que é o nome dele aqui no meu código? Array produtos, né? E para eu acessar o que está nesse contexto, this.array produtos, né? E daí só que não é assim, né? Eu tenho que ter é o meu delimitador i menor que o tamanho do meu array de produtos. E como que eu pego esse tamanho? Tem um length, diferentemente de outras linguagens. Aqui o array ele já atualiza isso daqui, o tamanho dele é automático para mim, tá? Não preciso cuidar disso no JavaScript. Ele já guarda nessa variável o tamanho de qualquer array quando você cria ele como array. Beleza, show de bola. E aí mais, então eu vou iterar todos os elementos presentes no meu array. Para cada elemento vai ser criada uma linha. Então como que eu crio aí uma linha? Também tem duas maneiras. Eu vou usar a mais moderna, digamos assim, que veio no ECMAScript 6, tá? Que é a tabela, como ela é muito utilizada para visualizar dados, né, no HTML, eles facilitaram a forma de trabalhar com elas, tá? Antes era um pouquinho mais chatinho, mas ainda assim você tem que criar o elemento. Então nós vamos criar uma linha tr. Por que tr? Table row. E essa tr vai ser a referência dela. Eu vou pegar o tbody que eu, né, recuperei lá e vou falar para ele: tbody, adiciona, né, insert row, tá? Desse jeito ele vai aparecer para vocês, insert row com R maiúsculo. E que linha você vai colocar, né? Aqui eu vou colocar o controle no caso dessa linha 0 aqui. Cada linha vai ter um identificador, né? Linha 0, se tiver mais um elemento, linha 1, e assim por diante, tá? E em seguida, basicamente eu estou criando a minha linha aqui, né, na minha tabela. Deixa eu... Isso aqui poderia selecionar de uma maneira mais eficiente aqui. Eu tenho que realmente... peraí. Tem aqui, limpar frame. Beleza, já reclamando e os caras fizeram. Basicamente eu tenho a minha linha que a gente acabou de criar, que é o tr. E eu tenho as colunas, né, que eu quero que existam, que são as td. E aqui td
Eu acredito que seja de table data, tá? Table data, porque coluna em inglês é column, né? Mas aqui é table data, que seria tipo a célula, né? Então eu vou criar a célula. Então, eu vou criar uma célula para quais elementos, né? Se eu olhar aqui no nos meus cabeçalhos, eu tenho uma coluna para o ID, uma coluna para o produto, uma coluna para o preço, uma coluna para a ação. Então eu vou criar 4 colunas, tá? Eu vou criar 4 colunas. Eu vou botar aqui, é a coluna, né, TD do ID, e daí eu chamo então o TR. Aonde que eu vou criar essa célula? Em qual linha? Na linha TR que eu criei nesse momento, né? E aí eu tenho também o insert cell. Olha aí, insert cell, né? Vou passar aqui somente sem nada dentro. Que primeiro eu vou criar, digamos, na memória esses espaços, né, na tabela, e depois eu vou adicionar os valores, tá? Só para ficar organizado. Primeiro eu faço meio que a criação deles. São 4 colunas. Aqui, produto, né, que a gente colocou. Depois, preço, sem ser cedilha. E depois as ações, né, as ações. Então eu criei os espaços para poder receber os valores. E aqui eu vou, a partir de agora, inserir esses valores nos meus elementos HTML. Eles estão, ó, se eu vou salvar aqui, eu vou salvar, em tese, é para ele já ir criando os espaços, tá? É sem valor, mas ele vai criar. Eu vou então pegar aqui, quando eu salvar, em vez de colocar no console ali, eu posso até deixar esse console por uma certo debug, né, um certo controle, mas eu vou chamar o thisListaTabela. Eu vou chamar essa função, né? Então, eu vou chamar essa função this.listatabela. Vou salvar. Vou aqui no minha lista de produtos. Vou atualizar aqui e vou adicionar alguma coisa. 1, 2, 3. Salvei. Ficou bem pequenininho, mas ele tá entrando, ó, ele tá entrando alguma coisa. Ele recarregou. Tá entrando algum valor aqui. Ele entrou um pouco estranho, mas ele tá criando a linha. Deixa eu verificar uma coisa aqui. Olha aqui, ó, o meu TR sendo criado, um monte de TR dentro de TD, com as TDs aqui, então minhas colunas. Ele tá cinza, né, mas eu acho que ele vai ficar do jeito que eu quero depois. Eu não queria que ele ficasse cinza todo mundo. Era para ser branquinho. Eu acho que alguma coisa no CSS. E a gente já vai modificar isso, tá? Mas ele tá fazendo o que eu quero. Então, tá certo. Não acham que estão errado por enquanto. Então aqui agora, depois que eu criar, eu coloco os elementos. Eu ainda estou dentro do for, né? Você lembra que eu estou dentro do for aqui. Então eu tenho acesso aos elementos do meu array de produtos, que até agora eu não mexi com eles. Então eu vou colocar aonde? O que eu vou colocar? Eu vou colocar o ID no ID, vou colocar o produto no produto, preço no preço, né? Então TD ID, que é a célula que eu quero, e daí eu tenho algumas maneiras de colocar. Aqui, como eu estou trabalhando com tabela, eu quero colocar um valor dessa tabela. Eu chamo a variável, né? A variável mesmo, inner text, tá? É o atributo, que eu queria estar falando para vocês. Na tabela eu tenho esse inner text que eu consigo, se eu modificar esse valor, ele aparece um valor nessa célula, tá? Então eu vou recuperar que valor que eu quero meio que atribuir a essa célula. O que está no this array, né? No this array produtos, ó, eu vou pegar esse nosso array de produtos. Em qual posição do array? Na posição que eu estou lendo no meu for, né? Na primeira, na segunda, enquanto estiver. E
Qual o valor? Eu chamei de ID, né? Se lembra? Quem tá pegando bem daqui, ó, do ID. Tá? Ó, a gente atribuiu ele aqui, ó, prod ID. Então é desse elemento aí. E aí eu faço isso para os outros também, tá? Não se confundam, se der algum erro a gente refaz. Primeiro eu vou botar somente 3, depois a gente coloca as ações, que as ações envolvem imagem e daí é um pouquinho mais elaborado. Mas então eu vou pegar o TD produto, inner text mesmo também, no array, na posição, só que qual o atributo do meu objeto? Qual o atributo do meu objeto? Ó, prod nome produto. É esse atributo que eu quero recuperar. Beleza? E aí o preço, mesma coisa. TD preço. E aqui está, para a gente não errar, precoproduto, com P, o P do produto. Opa, maiúsculo, cliquei sem querer aqui. Vou salvar. Será que já vai aparecer alguma coisa? Acredito que já, hein? Então vamos ver que a gente já vai corrigindo os possíveis erros. Vou atualizar aqui, vou botar AAA123, salvar. Ó, tá entrando legal, tá entrando do jeito que eu queria. Quero entrar com o fundo branco. Ó, entrou. Se eu botar aqui o BBB, que foi flopado esse ano, né? Opa, ele está entrando, mas está entrando meio estranho. Porque que tá meio que duplicando. Ele entrou o BBB e repetiu um aqui também. Algo não está certo, né? KKK 777. Ó, ele tá e daí ele está repetindo. Por quê? Porque vocês conseguem visualizar aí onde está o erro? Quando eu recupero o meu elemento, ele está pegando o que existia anterior, adiciona, né, um novo elemento e ele meio que, para cada vez que ele está chamando o salvar, ele está recriando os elementos. Daí ele está ficando meio que um histórico, né? Quando eu adicionei o BBB, já existia um AAA lá dentro, né? Quando eu, ó, vou só para vocês entenderem, ó. Eu primeiro vou botar tudo AAA111 e BBB 222. Aí, beleza, até aqui ok. Quando eu adicionar o BBB 222, já existe um AAA. Aí ele vai pegar o vetor, vai adicionar e aqui ele vai listar uma vez. Ele não está apagando o que existia antes, tá? É basicamente isso. Aí ele está reconstruindo com o histórico. Ele está pegando o que existe aqui na minha tabela e vai readicionar o 1 novamente e o 2 agora que entrou, né? Só que como na hora que ele cria as rows aqui, na hora de reconstruir, ele está empurrando para baixo. Bom, tá errado, né? Ó, o que eu estou falando. Ele entrou e aqui até ele ficou até meio separadinho, né? Esse aqui era o antigo, o valor antigo. Para eu corrigir isso, né? Se eu botar aqui, ó, CCC, é por isso que aí ele vai entrar ABC. Aí, qual é o valor antigo que tinha? Existia já isso aqui na tabela. Ele vai repetir isso. Ele meio que vai empurrar esses caras aqui para baixo. Ele vai botar mais 3 valores e vai botar esses 3 existentes para baixo. Então vai ficar 6 valores, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é novo. E esse aqui era o antigo, o histórico. Eu não quero o histórico. Então como que eu faço isso? Como eu estou reconstruindo a minha tabela, eu meio que zero. Se eu zerar os valores das minhas linhas anteriores a cada vez que eu inserir, ele só vai inserir os novos, né? Então eu faço essa correção bem aqui. Depois de fazer o let tbody, eu pego esse elemento e eu agora vou fazer assim, inner text, e igualo ele a um valor vazio, tá?
Eu meio que zero o conteúdo da minha tabela, então eu parto sempre do zerado e insiro. Aí beleza. Ele sempre vai ter os valores mais, né, atualizados existentes na rede de produtos, mas partindo de uma tabela zerada para reconstruir. Ele sempre reconstrói, zera e reconstrói. Aí eu insiro, ele zera e reconstrói. É isso que ele está fazendo, tá? Salvei, vou atualizar. Agora ele, vamos ver, ó, 111, salvei, entrou. Agora eu vou botar BBB 222, salvei. Ele zerou, reconstruiu, tá dando certo. É o que eu queria. Ó, vou botar qualquer coisa aqui, ele tá colocando. Beleza? Se eu adicionar, o ID está sendo controlado corretamente, ele está inserindo. Aqui ele botou uma linha um pouquinho mais grossa, mas não interessa. Olha aqui, eu até botei. E o cancelar, o que ele tem que fazer? O que a gente vai fazer logo depois. Mas vamos primeiro terminar as ações aqui, tá? Então, o que é para entrar nas ações? A imagem, né? E daí a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai criar o elemento imagem, vai adicionar. Aí muda um pouquinho a forma, a célula ações que a gente criou aqui. Então aqui, ó, eu vou criar as imagens, né, criar as ações, né? Então vou botar aqui só para vou criar uma variável chamada imgEdit, tá? Vou criar um elemento HTML que vai receber a minha imagem para essa célula, tá? Precisa você fazer a caixinha em HTML, o delimitador, e depois você preenche com conteúdo, tá? Vocês já perceberam isso. Então, ó, parece que ele entendeu o que eu estou falando aqui. Document Create Element IMG. IMG é uma tag HTML, né? Então é ela que eu quero criar, tá? Dá para você criar os elementos pelo JavaScript, que é o que a gente acabou de fazer. E daí eu pego ela, agora que eu tenho esse elemento, eu vou acessar uma propriedade dele para atribuir o endereço dessa imagem, que é o source, né? A fonte. Aonde que está essa imagem? Ela está aqui no meu próprio projeto local, né? Você poderia colocar um endereço da internet aqui, um HTML, aqui um endereço, né? Uma URL. Mas ele está local, então eu consigo acessar ele direto desse meu contexto. IMG está na pasta IMG. Vou abrir aqui para pegar o nome certinho, ó. É o editar.png que eu estou fazendo. Editar.png. Beleza? Só com isso ele já vai aparecer na minha tabela? Não, eu criei o elemento. Agora eu tenho que anexar ele à minha tabela, inserir ele na minha tabela. E a função que faz isso aqui no JavaScript é: em que célula você quer inserir? Era inserir na TD Ações. Qual é a função que faz isso? Que adiciona um filho a um determinado pai na árvore DOM. É a append child, tá? Append child. Ele já completou aqui para mim, porque eu estou usando ali o tab9, tá? Mas essa é a função. Ó, adicionar filho, né? Adicionar filho, tá? Ó, vou salvar, vamos ver se esse negócio vai funcionar. Salvei. Ó, a imagenzinha aparecendo aqui bonitinha. Beleza? Então a gente repete isso daqui pro deletar e aí a gente vai ajeitar ela. Imagem delete. Crio a mesma tag imagem. Aqui esse imagem delete, o código não é mais editar, é o deletar. Deletar.png. E aí eu adiciono o image delete ao append child também. Vou salvar. Agora eu tenho uma referência aqui agora para cada uma dessas linhas. Ela consegue atribuir um valor aqui específico para, né, a minha linha. Eu consigo controlar, eu consigo recuperar o ID, tá? É o que a gente vai fazer. Beleza, o que está me incomodando é que eu quero centralizar o ID, o preço e as ações. Eu faço isso pelo CSS que a gente já criou, né? É só aqui a gente vai aprender mais um recurso. Eu já criei uma classe center. Como que eu faço?
para adicionar essa classe center a um elemento criado no JavaScript, a um elemento HTML criado no JavaScript. Então eu vou aqui, ó, vamos fazer isso, centralizando conteúdo com classe CSS, com classe não que seja com elegância, né, com a classe do CSS. E nós fazemos isso de uma maneira bem simples. Eu já tenho o meu elemento que eu quero centralizar. No caso, é a célula do ID, né? O conteúdo da célula do ID. Ó. Eu recupero ela aqui, td id, né? Ponto. Daí eu chamo uma função chamada... Na verdade, é um objeto que lista as classes, né, existentes em cada elemento HTML. Esse é um nome bem intuitivo, né? Class list. O L de list com letra maiúscula. E daí eu pego e adiciono. Esse objeto ele tem uma função add. Eu vou adicionar uma classe especificamente a esse objeto. Que classe é essa? A classe center. Não a classe .center. A classe center mesmo, tá? E aí ele vai centralizar. Ó, eu vou salvar. Agora só para vocês verem que ele já vai funcionar. Ó, o 1 centralizado. Eu vou centralizar o preço agora também. E já vou botar também para centralizar as ações. Então eu vou centralizar o TD preço. E o TD ações. Acoins aqui no caso, né? Salvei, recarreguei aqui o meu produto. Salvei, ó, centralizado. FFF333, salvei, tudo centralizado. Show de bola. O que está faltando fazer? Está faltando a gente fazer o botão cancelar aqui. O que vai fazer o botão cancelar? Quando eu clicar em cancelar, ele vai limpar o meu formulário. Nós já fizemos a função cancelar, que ela está aqui. E como que eu limpo os campos do meu formulário? Se com document get by ID produto value eu recupero o valor, se eu pegar essa variável e adicionar alguma coisa, atribuir alguma coisa, eu zero ela. E é isso que ele vai fazer, tá? Simples assim. Vou copiar isso, olha aqui, ó. Deixa eu afastar aqui e tirar daqui para ficar melhor para ver. Na função cancelar, eu vou chamar diretão mesmo, document get element by ID produto value, vou atribuir um valor zero, né? Um valor vazio para ele, né? Um valor meio que limpar, né? E aí eu vou repetir essa linha aqui para preco, né? Que é o ID lá do meu formulário. E que horas que ele já está configurado para chamar essa função cancelar, tá? Então já vai funcionar aqui pra gente. Apertei errado aqui sem querer. Estou apertando errado. Eu quero pegar esse cara aqui desse jeito. Beleza, isso aí. Tá, parece que tá dando um zoom 125, porque tava com um zoom aqui. 111, salvei. Beleza. Se eu clicar em cancelar, ele limpou para mim, ó. Se eu começar a preencher o valor e... não quero salvar, quero cancelar. Já está funcionando. E a última coisa que a gente vai fazer é o quê? Quando eu adicionar de fato, quando eu salvar, ele ainda fica um histórico aqui, né? Se eu clicar em salvar novamente, ele fica repetindo. Então eu quero que ele zere depois de salvar. E a função cancelar já está pronta. Então depois de salvar... né, aqui na função salvar, depois de adicionar, que é listar tabela, eu chamo o this.cancelar. Não é bonito? Não faz sentido? Agora o nosso sisteminha está funcionando e funcional. Beleza? Próxima aula a gente vai fazer o editar e o remover, tá? O remover primeiro e depois o editar. Show de bola.